Você já ouviu falar de Simone de Beauvoir e até Nietzsche na escola. Mas e sobre a filósofa brasileira que revolucionou o feminismo, falando de gênero, raça e classe? Se você não conhece é porque o Brasil apagou uma das mentes mais brilhantes da história do século XX. Essa é a história de Lélia Gonzalez. O caminho do bem. Antes mesmo da ativista e militante estadunidense Angela Davis, Lélia já falava sobre interseccionalidade aqui no Brasil. E como a própria Angela Davis já disse, por que no Brasil vocês buscam referência nos Estados Unidos? Eu acho que aprendo muito mais com a Lélia Gonzalez do que vocês jamais poderiam aprender comigo. Ou seja, a Lélia Gonzalez não era a Angela Davis brasileira, mas sim o contrário, a Angela Davis que era a Lélia Gonzalez estadunidense. Mas antes de falar sobre as teorias da Lélia, acredito que seja importante contar um pouquinho sobre a história dessa mulher. Qual que foi o pontapé inicial para a Lélia começar a escrever o que ela escreveu e começar a falar o que ela falou? Bem, Lélia é filha de um homem negro e uma mulher indígena, mas que se considerava preta. Lélia foi para a faculdade de filosofia e acabou se apaixonando por Luiz Carlos Gonzalez, que futuramente virou seu marido. Depois do casamento dos dois, a vida não foi só um final feliz. Teve muita pressão do lado da família do Luiz e, infelizmente, ele acabou tirando a sua vida. Nesse momento, Lélia acabou entendendo o quão o racismo não só impactava na sua vida como uma mulher preta, mas também na vida de todos ao redor. Não falando só de uma situação do racismo no mundo, mas o racismo no Brasil, que foi uma das primeiras precursoras a realmente tratar sobre esse assunto. Lélia provou que o feminismo branco não dava conta da realidade das mulheres negras. Enquanto mulheres ricas lutavam pelo direito de trabalhar fora de casa, as mulheres negras já trabalhavam desde a escravidão. E ainda sofriam violência sexual e racismo. A sua aposta é que o racismo é determinante na formação da estrutura de classes em sociedades multirraciais. Ou seja, o racismo não é a divisão da classe, é o que constrói ela. Ao contrário do marxismo tradicional, Lélia mostrou que o racismo não é só um instrumento do capitalismo. Ele define quem é a classe trabalhadora no Brasil. Enquanto os brancos pobres podiam subir na vida, os negros eram condenados à marginalização eterna. Agora, falando um pouquinho mais das teorias, em seu livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, Lélia fala uma das suas principais teorias, a teoria da americanidade. A gente vai explicar um pouquinho sobre ela aqui. O que a feijoada, o samba, o candomblé e o próprio português do Brasil têm em comum? Todos são frutos da americanidade, um conceito criado por Lélia Gonzalez para explicar o que a Europa nunca vai entender sobre a gente. E hoje você vai descobrir o porquê que essa teoria é a chave para poder decifrar o Brasil. A americanidade não é só um termo bonito, ela é a ideia de que a cultura brasileira e latino-americana só existe por causa da presença negra forçada pela escravidão. Não somos extensão da Europa. Nossa língua, comida e religião são afro-indígenas, recriadas na diáspora. O Brasil é o maior território americano do mundo, porque aqui a cultura negra não é só influência, é a base. Isso aqui é uma Améfrica, um continente invisível que vai do sul dos Estados Unidos até o Uruguai, unido pela herança africana. Nós podemos perceber isso até mesmo na nossa língua, em palavras que nós usamos no cotidiano, muitas vezes sem saber quais são suas origens e raízes. E agora abordando outra vertente da teoria de Lélia, dessa vez voltada mais para a linguagem em si, o português. Palavras como caçamba, moleque e banguela, que vêm do quimbundo e yorubá. Até mesmo o oxente é africano. E agora se aprofundando um pouco mais em religião, alguns exemplos de religiões africanas são o candomblé e a umbanda, que são religiões que se criaram no Brasil a partir de tradições africanas. O samba, o maracatu e até mesmo a feijoada, que vem dos restos dados aos escravizados, são parte da resistência africana. E exemplos dela. Ou seja, o Brasil oficial finge que é europeu, mas o Brasil real é americano. E Lélia Gonzalez foi a primeira a colocar isso no papel. Enquanto a academia branca viu o Brasil como cópia falha da Europa, Lélia mostrou que somos um povo novo, nem africano, nem europeu, nem indígena, mas isso tudo junto. Isso explica o racismo brasileiro. O ódio ao negro vem ao medo de admitir que o Brasil é a América. A americanidade é uma teoria de libertação. Entender ela é devolver ao povo preto a autoria de sua própria história. Lélia não ficou só na teoria. Ela fundou o Movimento Negro Unificado, MNU, que denunciou o genocídio negro nos anos 70, participou da criação do PT e do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras,
lutou na Constituinte de 1988 para incluir direitos raciais na lei e, além disso, ainda escreveu Lugar de Negro, de 1982, livro que desmontou o mito da democracia racial. Lélia Gonzalez morreu em 1994, mas suas ideias estão mais vivas do que nunca. Se hoje nós falamos de feminismo negro, encarceramento em massa e genocídio da população negra, foi porque ela plantou essa semente. Você pode ajudar a continuar esse legado. O caminho do bem.